Os irmãos devem se lembrar que nas últimas semanas estávamos então falando a respeito do amor de Jesus, do amor de Deus, como o amor de Jesus preenche os nossos corações, como ele nos muda, e vimos tudo isso a partir dos textos que Jesus estava falando com os apóstolos antes do momento da crucificação, antes do momento em que ele seria traído. E a partir dessa semana a gente vai se debruçar nos textos de Filipenses. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. E a alegria é um sentimento que muitas vezes não, nós sempre temos, em vários momentos. Mas a alegria que Filipenses trata é uma alegria que é muito mais robusta, com raízes muito mais profundas. É um sentimento que realmente é fruto do Espírito. Eu entendo que esse estudo na carta de Filipenses será uma boa continuação ao que a gente estava vendo nas últimas semanas, porque, como estávamos falando nas últimas semanas, nós precisamos estar sempre ligados à videira verdadeira que é Jesus. E conforme estamos ligados à videira verdadeira, Ele nos dá vida. E quando nós temos vida verdadeira, nós apresentamos o fruto do Espírito. E um dos sentimentos do fruto do Espírito é justamente a alegria. Mas não é qualquer alegria, é a alegria genuína e verdadeira em Deus. É uma alegria como aquele devocional que eu estou colocando nos grupos, é uma alegria inabalável. Uma alegria inabalável. E até esse devocional do John Piper, um pastor batista americano, eu gosto muito dele, ele marcou muito meu início de caminhada cristã. Eu comecei a ler muitos livros dele, porque, pelo menos o livro principal dele, que chama Em Busca de Deus, fala a respeito de uma teologia ou uma alegria, uma maneira de viver a vida cristã de maneira genuinamente alegre ou satisfeito em Deus. E nesse livro ele comenta de como nós seres humanos temos um propósito em nossas vidas. E o propósito de nossas vidas é glorificar a Deus. O propósito de nossas vidas é estarmos ligados a Ele. E geralmente quando a gente fala que a gente precisa glorificar a Deus, a gente sempre fica um pouco confuso. O que é glorificar a Deus? E para esse teólogo, John Piper, ele comenta que ele tem uma frase que eu sempre achei difícil de entender, mas aos poucos vou conseguindo entender também, né? Até hoje, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, nós, se quisermos glorificar a Deus, cumprirmos o nosso propósito, devemos buscar constantemente estarmos satisfeitos na presença de Deus, na presença de Jesus. Estarmos alegres constantemente com aquilo que Deus tem feito para nós. E isso é um conceito, a gente pode até achar que é uma coisa muito da sociedade, né? Que a sociedade hoje sempre fala muito que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa ser alegre, que isso é o que a gente precisa sempre buscar fazer. Mas a alegria que é bíblica, ela é profundamente diferente da alegria, da felicidade que o mundo nos fala o que eles querem que nós busquemos, né? Qual é o propósito de vida. Então, nessa noite eu quero trabalhar 3 coisas, quero pelo menos tentar demonstrar, trazer para a nossa mente uma reflexão a respeito de 3 coisas. O que é alegria, mais especificamente, o que é alegria bíblica? A segunda coisa é por que a gente não tem alegria, muitas vezes, porque muitas vezes a gente não tem alegria. E a terceira coisa é como que a gente consegue ter alegria? Qual que é o caminho para a gente ter alegria? Então, para isso, eu convido os irmãos então, a acompanharem nas suas Bíblias a leitura então, de Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz.
Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus colaboradores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Como eu estava falando, essa é a introdução, a primeira parte da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E essa é a carta, como eu falei também, conhecida como a Carta da Alegria. E ela tem um motivo muito especial porque é chamada Carta da Alegria. Porque Paulo está preso. Nesse momento, Paulo está preso. E isso pode nos dar uma certa dúvida, né? Nos traz alguma dúvida. Como pode o apóstolo Paulo estar preso e ainda assim estar plenamente alegre? Como é que ele pode estar preso e escrever uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria? Qualquer um de nós, quando estamos passando por dificuldade, imagine presos, a última coisa que a gente conseguiria sentir provavelmente seria alegria. Mas tem um motivo muito importante porque essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, como eu falei, é o que é alegria, falar o que é alegria. Porque geralmente a gente confunde alegria com felicidade. São palavras sinônimas, são palavras próximas, parecidas, a gente usa uma ou outra. Só que tem uma diferença bem interessante aqui. Felicidade é algo que a sociedade prega, como eu falei. Felicidade é algo que a gente busca viver intensamente. Só que felicidade é algo que é externo. Depende de condições externas. Não depende de nós. Se a gente for ver algumas pesquisas, que o pessoal sempre faz pesquisa para saber quais são as nações mais felizes do mundo e tudo mais, geralmente você vai ver que a felicidade de determinada nação vai estar ligada às condições sociais daquele país. Então, se o país está passando por problemas econômicos, se está tendo graves problemas de fome ou de violência, se está tendo emprego e assim por diante. Então, são sempre condições que estão no meio, no ambiente, ao nosso redor. Não depende muito da gente. De maneira mais simples. Provavelmente, quando você era criança, você tinha o sonho de ser alguma coisa. Geralmente, aqui no Brasil, a gente tem o sonho de ser jogador de futebol quando é criança, né? Ou astronauta. Hoje em dia, a molecada quer ser streamer, né? YouTuber. Fazer vídeo para a internet. Só que conforme a gente vai crescendo, especialmente quando a gente quer ser jogador de futebol, a gente vai percebendo que as coisas não são tão fáceis assim. A gente não consegue chegar naquela posição que a gente imaginava, sonhava. Parece que a coisa vai ser mais difícil do que a gente imaginava. E quando a gente chega na idade adulta, por mais que a gente muitas vezes não goste de admitir, a gente ainda assim tem um pouco desse sonho. Se não for esse sonho, tem alguma coisa parecida. A gente tem, por exemplo, eu que estou aprendendo a tocar violão agora, não que seja o meu ideal de felicidade, mas tocar como se fosse um guitarrista muito doido, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A gente tem esse ideal, a gente tem esse sonho, tem esse elemento de, mesmo sendo adultos, a gente tem esse sonho como se fosse de criança, querendo que algo se realize e a gente se enxerga muito feliz. A gente só vai estar pleno, realmente
exuberante de alegria quando a gente conseguir chegar naquele lugar, naquela posição que a gente sempre almejou. Só que, se felicidade não depende da gente, e a gente está concordando nisso, percebe que provavelmente felicidade não é uma coisa que a gente consegue controlar? Não é uma coisa que a gente provavelmente vai conseguir em algum momento da nossa vida? Felicidade plena, dificilmente a gente vai conseguir. Porque nem sempre as coisas, a vida, permite que as coisas certas se encaixem nos lugares certos para a gente chegar naquele lugar que a gente tanto queria. Que a vida é difícil, a vida é complicada, a vida é dura. Então, felicidade é algo que depende muito mais de coisas que não estão no nosso controle do que coisas que estão sob o nosso controle. Por isso que felicidade é algo tão difícil de conquistar. Diferente de alegria. A alegria é algo interno, do nosso coração, vem de dentro. Dá para até dizer que alegria são coisas pequenas que acontecem de maneira inesperada, quando a gente menos espera. Ou às vezes de maneira esperada também. Então, quando a gente consegue pintar uma parede que a gente está lutando tanto tempo para conseguir terminar de pintar, ou arrumar uma cerca que a gente está consertando há tanto tempo, ou, como é que eu vou falar? De novo, eu tocando violão, conseguir fazer um acorde certo. Uma criança, o nosso filho, um filho nosso, conseguir dar os primeiros passos, conseguir falar a primeira palavra. Alegria são pequenas coisas que a gente muitas vezes não dá muito valor. E que quando a gente presta atenção, a gente fica contente, a gente fica alegre, o nosso dia fica mais leve. Por pior que o nosso dia esteja sendo, parece que dá uma aliviada, né? Aliviada, a gente fica mais leve. Alegria é algo que é rápido como um estalo, mas ainda assim o suficiente para mudar nosso dia, nossa semana. Pode até não ser uma coisa que a gente controla, mas é algo que a gente aprendeu a olhar e dar valor. É uma flor no meio do deserto, que pode passar desapercebida. Tem um exemplo do pastor Ricardo Agreste, que eu sempre gosto de, pelo menos nos cursos de discipulado, eu sempre gosto de falar, que é de um dia que ele está falando que está muito difícil, né? O mês, as últimas semanas para ele estavam sendo muito difíceis, mas ele, num dia específico, estava se preparando para fazer uma pregação na igreja, e ele dizia que ele estava profundamente triste, estava cansado, estava esgotado da situação da igreja, ele não estava muito bem, ele não estava se sentindo bem. E então ele faz uma oração a Deus para que Deus esteja abençoando o culto, esteja dando energia para ele, disposição, esteja dando de alguma forma motivo para ele continuar, para ele ir lá e pregar da melhor maneira que ele pudesse fazer. E ele fala que ele termina a oração, ainda assim muito cabisbaixo, cansado, ele vai para o culto, chegando no culto faz a pregação dele, e ao final do culto, para a surpresa dele, chega uma irmã da igreja com um potinho de brigadeiros para ele. E ele fala, isso aqui me fez ganhar o dia. Meu dia mudou, porque eu ganhei um potinho de brigadeiro. Alegria são essas pequenas coisas, assim, que se a gente não estiver, às vezes, procurando, a gente não acha. E que se a gente não tiver muito grato, não tiver um coração muito grato, a gente pode provavelmente passar batido e ignorar elas. Mas se a gente estiver olhando com a intenção correta, com a intenção adequada, com o desejo, com uma sede de, não, estou precisando de algum alívio, a gente consegue esse tipo de alegria. Só que a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma alegria mais específica ainda, que é a alegria bíblica. É a alegria de um discípulo de Cristo. Se a alegria é uma coisa difícil de a gente encontrar, a alegria bíblica, a alegria cristã, se eu puder colocar dessa maneira, talvez seja uma alegria mais difícil ainda de se encontrar, porque a gente só consegue enxergar se nós estivermos sendo iluminados pelo Espírito Santo.
se o nosso coração estiver na vibração certa do coração de Jesus. Como eu falei, se nós amamos a Deus, nós estamos ligados a Ele, na videira. Para nós termos alegria real, nós temos que estar em sintonia com Jesus. Aí temos a alegria verdadeira, porque o amor dele está em nós. E como é que seria essa alegria bíblica que o apóstolo Paulo está falando? Essa que é a verdadeira alegria. Essa alegria a gente enxerga, já nesse comecinho aqui do texto de Filipenses, uma alegria que o apóstolo Paulo está extremamente grato pelo cuidado que a igreja de Filipos está tendo com ele até aquele momento. Veja, o apóstolo Paulo agradece aos bispos, no caso do meu texto aqui, mas presbíteros, que tá, alguns textos de vocês provavelmente estão escritos presbíteros, diáconos e a várias pessoas, outras pessoas ali da igreja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estando em prisão, a igreja de Filipenses, a igreja que ele planta em Atos 16, foi uma igreja que enviou para o apóstolo Paulo, em prisão, ajuda financeira, enviou um irmão para poder ver como é que ele está, se ele estava passando bem ou não, para cuidar da vida dele. Foi esse pequeno agrado que nem o pastor Ricardo Agreste recebeu de brigadeiro. O que o pastor Ricardo Agreste recebeu em brigadeiro, o apóstolo Paulo recebeu em visita, recebeu em um cuidado financeiro para poder cuidar das despesas dele. Antigamente a prisão em Roma era um pouquinho diferente, tá? Você pagava para poder se alimentar, você pagava, tinha que trabalhar e tudo mais. Não é que nem hoje em dia que geralmente o governo paga tudo. O preso tinha que trabalhar ainda naquela época. E nesse caso, para o apóstolo Paulo, como ele não tinha muitas condições de trabalhar, porque ele estava justamente preso, a igreja ajudava ele com algumas despesas, com essas despesas da prisão. E por isso o apóstolo Paulo era muito grato. Mas o apóstolo Paulo era mais grato ainda por causa das condições que aquela igreja estava exibindo. Filipos, a cidade de Filipos, uma pequena colônia romana, em que tinham vários soldados romanos aposentados, ou vários ex-soldados romanos, muita gente do Império Romano que ia para lá, e por conta disso, eles eram muito ligados à religião romana também. E para os irmãos terem uma ideia, a religião romana incluía também o imperador, o político imperador, como se fosse também uma divindade. E o motivo pelo qual muitos cristãos foram perseguidos naquela época foi justamente porque eles não se curvavam ao imperador, porque eles não consideravam o imperador como um deus. Então, religião e política se misturavam muito. E por ter religião nisso, os cristãos falavam, não, nós não nos rendemos, não nos ajoelhamos ao seu imperador. Porque nós temos Deus. Deus é realmente o verdadeiro Deus e nosso Senhor. E isso era muito mal visto pelos romanos, obviamente. Os romanos que eram, no fim das contas, nacionalistas, patrióticos, porque misturavam essa questão de religião e política. Por conta disso, lá na cidade de Filipe, que tinha muito essa condição natural da cidade, os irmãos que eram da igreja de Filipe tinham uma imensa rejeição, uma imensa resistência e algumas vezes até uma perseguição por parte dos moradores daquela cidade. Então, Filipe era uma cidade pequena, com uma comunidade cristã provavelmente tão pequena quanto, até menor, e que tinha resistência daquela própria cidade. As pessoas não queriam que os cristãos estivessem ali, eles olhavam com mais olhos. Aquele povo meio esquisito ali. Não quero muita conversa com eles porque eles são esquisitos. E ainda assim, aquela comunidade de irmãos que o apóstolo Paulo plantou, ainda assim se preocupava com ele na prisão. Era uma comunidade pequena, mas era uma comunidade vibrante. Era uma comunidade que perseverava na fé. Era uma comunidade que confiava plenamente em Deus, no cuidado que Deus tinha para com eles.
E demonstrava esse cuidado justamente através de generosidade, de cuidado, não só uns com os outros, mas também com o próprio apóstolo Paulo. Veja, se a alegria bíblica, a alegria verdadeira é nós confiarmos em Deus, é nós estarmos na sintonia de Jesus, Filipos, a comunidade em Filipos, a comunidade de discípulos em Filipos, é um exemplo do que é ser um cristão com uma alegria inabalável. Apesar de toda dificuldade, toda resistência, eles ainda assim tinham um coração generoso e preocupado para com aqueles que são parte da família de Cristo, demonstrando isso no próprio cuidado que eles tinham com o apóstolo Paulo. E por que é que, então, muitas vezes a gente não sente alegria? A gente está falando que é alegria. Alegria de verdade é algo que a gente não controla, são coisas pequenas que nós percebemos que acontece. Mas ainda assim é como se aquela alegria muito passageira, ainda estou esperando algo, ou talvez eu queria uma alegria sobrenatural, vamos dizer assim. Por que normalmente a gente não tem esse tipo de alegria sobrenatural? Provavelmente porque nós não estamos conseguindo confiar o suficientemente em Deus. Nós temos tido dificuldade em descansar e perceber aquilo que Deus tem feito em nós, em nossa comunidade, na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. A gente tem uma imensa dificuldade. E isso muitas vezes não é simplesmente questão de falta de fé ou rebeldia. Muitas vezes isso acontece porque realmente a vida é difícil, como eu falei. A vida é dura. Se a alegria é algo difícil de ser encontrado, como eu falei, a alegria cristã às vezes é mais difícil ainda. A gente precisaria realmente pedir a Deus para abrir os nossos corações e os olhos para percebermos o trabalho que Deus tem feito tanto nas nossas vidas como na vida de nossos irmãos. Como o próprio pastor, de novo, o exemplo do pastor Ricardo Agreste. Se ele, é uma coisa que ele até fala, se ele não tivesse orado para que Deus abrisse o coração dele, provavelmente ele não teria interpretado aquele brigadeiro que ele recebeu como um cuidado que Deus está tendo na vida dele. Se ele não estivesse descansando em Deus na oração dele, verdadeiramente não estivesse descansando em Deus, pode ser que ele tenha recebido, até recebesse esse brigadeiro, mas ele não teria feito a ligação com o cuidado de Deus. Mas por causa do descanso em Deus que ele colocou na oração, ele percebeu esse Deus estando com ele, ao lado dele, caminhando com ele. Ele percebeu esse agrado que Deus fez. E isso realmente é muito difícil de perceber. Muitas vezes a gente está a gente se sente no olho do furacão com várias coisas ao nosso redor, caindo, se acumulando e nos pressionando, e a gente fica temeroso, sem saber o que fazer, a gente fica desnorteado. E a gente acaba esquecendo de confiar em Deus e descansar nele, pedindo que Ele abra os nossos olhos para perceber o trabalho que Ele tem feito na nossa vida e na vida dos irmãos. Às vezes o que Deus tem feito nas nossas vidas, e a gente nem está percebendo, porque a gente tende a olhar só para as coisas grandes que acontecem ao nosso redor, muitas vezes é um pequeno pecado, um pequeno desvio de caráter que a gente estava há tanto tempo lutando e agora a gente conseguiu vencer. Ou um pequeno hábito de oração que a gente antes não orava, mas agora a gente está cada vez mais conseguindo fazer. Ou na vida da sociedade, dos irmãos, especialmente na vida da igreja. É a vida de uma pessoa que a gente percebia que estava com dificuldade de tal coisa e agora parece que ela está conseguindo superar, está conseguindo seguir em frente de alguma forma. Isso é um pequeno cuidado que Deus pode mostrar para a gente que Ele está agindo no meio de nós. Pode ser pessoas que antes estavam com dificuldade de
sorrir porque estavam sempre tristes, mas agora pelo menos estão animados o suficiente para sair. Pode ser pessoas que antes tinham uma certa inconstância na igreja e depois passaram a ter inconstância na igreja. Pessoas que não cantavam e começavam a cantar. Pessoas que aos poucos vão demonstrando um pouquinho do crescimento que Deus tem permitido elas terem. E essa é a alegria do apóstolo Paulo. Ele está vendo a alegria na comunidade de Filipos, com alegria no coração, a sociedade, a igreja de Filipos, apresentar vários frutos do Espírito. Essa é a alegria do apóstolo Paulo, ver aquela igreja firme, ver aquela igreja florescendo, se alegrando, sendo generosa, cuidadosa, sendo firme e vibrante, mesmo ela sendo pequena, e apresentando um mínimo de cuidado na vida uns dos outros e na vida dele também. São coisas pequenas. Provavelmente uma igreja que antes tinha muita dificuldade de se relacionar com Deus, mas agora está demonstrando os próprios comportamentos que Jesus Cristo demonstrava. São coisas pequenas que a gente percebe o cuidado e o agir de Deus no nosso meio. Já encerrando então, trazer um exemplo um pouco mais pesado de como uma alegria pode de alguma forma se manifestar, se a gente perceber e olhar com o coração no lugar certo, talvez. Algo que dê motivo de esperança. Algumas semanas a gente teve aquele evento fatídico em Blumenau, se não me engano, né? Na escola, e eu lembro que muitas pessoas ficaram realmente revoltadas, especialmente na internet, alguns que eu vi, que, especialmente por terem filhos, se indignaram profundamente, e alguns realmente ficavam até irritados, porque queriam até eles mesmos cometer algum tipo de vingança contra aquela pessoa que praticou tal barbaridade. É realmente algo que acabou com a vida com um dia, vamos dizer, de várias pessoas. Foi um evento realmente muito triste, muito alarmante também. E diante disso a gente tende a ficar ou irado, revoltado com a situação, ou desesperado, porque a gente pensa, meu Deus, para onde a sociedade está indo? Porque parece que ela não vai melhorar. Parece que ela só vai piorar daqui para frente. Mas uma coisa, um relato, um vídeo, no meio de tudo isso, chamou muita atenção. Foi o vídeo de um dos pais das crianças, que ele, muito chateado, obviamente, com a voz até algumas vezes embargada, com os repórteres pedindo perdão até no momento de dor, precisar fazer pergunta, mas eles faziam, né? E queriam saber como é que ele estava, o que ele está sentindo. E a resposta daquele pai é profundamente tocante, vamos dizer assim. Ou inesperada. Eu acho que inesperada é uma palavra melhor. Porque no meio do que ele estava dizendo, ele disse que perdoava o assassino. Ele falava, eu sou cristão, eu tenho que perdoar. E eu vou perdoar. Eu deixo a coisa passar. Veja, nós que não estamos nem próximos da situação, não estamos na pele daquela pessoa, mas ainda assim a gente se coloca porque a gente se revoltou e fica muito chateado com isso. Ficamos muito chateados com isso. Nós até mesmo podemos até ter nos descontrolado, até em raiva, ira, querendo realmente nós mesmos fazer alguma coisa contra aquele assassino. Mas o pai da criança perdoou. O pai da criança perdoou. Imagine ele, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, ser capaz de perdoar. Isso, para mim, mostra, se a gente estiver olhando com os olhos sobrenaturais, com o coração de fato percebendo o agir de Deus na sociedade, a gente consegue perceber que Deus está atuando no meio de nós.
Porque essa resposta que o Pai deu é sobrenatural. É uma resposta verdadeiramente que vem do Espírito Santo, que entrega a justiça que deve ser feita nas mãos do Estado e que ele mesmo descansa em Deus, perdoa aquele que ofendeu a ele e que descansa no que vier daqui para frente. Descansa no cuidado de Deus no que vier daqui para frente. Isso é algo sobrenatural. Isso é Deus agindo no meio de nós, no coração de cada um. São coisas pequenas, que muitas vezes até mesmo nos constrange. Que a gente sabe que nós não conseguiríamos perdoar o assassino, mas aquele homem foi capaz de perdoar. Nós também precisamos ter esse agir do Espírito Santo em nossas vidas. Descansar em Deus. Mesmo sem entender o que é que está acontecendo na nossa vida. Pode ser no meio de tragédias, pode ser no momento de muita angústia, muita dor, muita tribulação. Essa dor que o Pai passou, embora eu entenda que seja muito maior do que o apóstolo Paulo estava passando, demonstra de alguma forma aquilo que também Jesus passou na cruz. Ele foi até o final porque sabia que uma alegria ainda maior estava por vir, de alguma forma. O cuidado de Deus estava ali constante, estava presente. Deus estava com ele ali, independente da situação, por pior que a situação fosse. A única coisa que a gente podia fazer é descansar, que eles podiam fazer, é descansar em Deus e se alegrar naquilo que Deus poderia fazer diante de circunstâncias tão ruins. Da mesma forma, nós precisamos nos alegrar em Deus. E nesse primeiro dia, nessa primeira reflexão, nós temos que aprender a nos alegrar naquilo que Deus tem feito, não somente nas nossas vidas, mas nas transformações que Deus tem feito na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada uma das pessoas à nossa volta. Pequenos brotos que vão dando uma pontinha verde ali, mostrando que Deus está fluindo energia através do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos. Se a gente só olhar para as coisas grandes esperando uma resposta de Deus, a gente não vai encontrar nada. Mas se a gente olhar com calma os detalhes, a gente vai perceber que Deus está ali com a gente. Bondoso e eterno Deus, pedimos a Deus que esteja colocando nos nossos corações essa alegria que nos transforma, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a termos corações mais gratos e termos corações que olham para além de nós, Senhor. Corações que percebem a alegria e a transformação que o Senhor tem operado na vida de cada uma das pessoas, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos dê essa transformação também, ó Deus, que continue agindo em nós e que possamos constantemente enxergar essa mudança na nossa vida, na vida da sua comunidade, na vida da sociedade. E que possamos ser instrumentos do Senhor para que essa transformação continue, ó Deus. Faz de nós vasos novos. Faz de nós, Senhor, um jardim aqui nessa comunidade, um jardim que demonstra a graça e a glória do Senhor, ó Deus. E nos dê, Senhor, paciência, nos dê calma, nos dê confiança em Ti, nos ensina a ter confiança em Ti, para podermos enxergar os frutos daquilo que o Senhor já tem plantado hoje no coração de cada um. Pedimos que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.